Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo disse Jesus à multidão: O reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar, e que apanha peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia. Sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos, e lançarão os maus na fornalha de fogo, e aí haverá choro e ranger de dentes. Compreendestes tudo isso? Eles responderam: Sim. Então Jesus acrescentou: Assim, pois, todo mestre da lei que se torna discípulo do reino dos céus é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Quando Jesus terminou de contar essas parábolas, partiu dali. Palavra da salvação. Hoje, no Sagrado Evangelho, nós contemplamos duas parábolas. A primeira, Jesus vai comparar o reino dos céus como uma rede que é lançada ao mar e apanha peixes de todo tipo. Aqui nós temos um simbolismo muito importante para cada um de nós, que tem a ver com a missão de Cristo, essa missão que todos nós participamos. A rede é a obra de evangelização, o anúncio da boa nova do Evangelho. Essa rede é lançada ao mar. O mar é o símbolo do mundo. E nesse mar que a rede é lançada, essa rede ela puxa peixes de todo tipo. Ou seja, porque diante da obra de anúncio do Evangelho, da obra de evangelização, muitos são atraídos por essa obra com diversas motivações diferentes. Mas veja que essa rede ela é arrastada para a beira da praia. Arrastar a rede para a beira da praia significa esse tempo que nós temos neste mundo. E a praia é o símbolo da eternidade, é o símbolo da vida eterna. Por isso que quando nós somos arrastados para a praia, que é esse mundo onde nós estamos sendo arrastados por essa rede de evangelização, nós precisamos aprender a purificar as nossas intenções, as nossas motivações, para que nós possamos permanecer nessa rede com uma verdadeira motivação. Porque, infelizmente, há muitos que estão dentro do templo, mas não fazem parte ainda da igreja, porque para fazer parte da igreja é necessário uma experiência de fé, é necessário uma adesão de correspondência a esse chamado que Jesus Cristo nos faz, porque se não há uma adesão, uma correspondência ao chamado, nós nunca viveremos essa experiência de ser bons peixes. Por isso que no final, os anjos vão separar os peixes bons dos peixes ruins. Os bons separarão para a vida eterna e os ruins serão lançados fora. Por isso que nós precisamos entender muito bem. Essa rede que está sendo arrastada, ela nos dá tempo para que nós possamos converter a nossa direção, a nossa mentalidade e o nosso coração, para que dessa forma nós possamos corresponder ao chamado de Deus na nossa vida, esse chamado que a obra de evangelização fez a cada um de nós, esse chamado de amar a Deus sobre todas as coisas, esse chamado de estar nessa obra unicamente por Deus e não por outras motivações. Por isso que essa primeira parábola ela nos chama a atenção sobre isso. Qual é a nossa motivação em seguir Jesus Cristo?
porque muitos são atraídos por essa rede da evangelização, mas são poucos que serão escolhidos, porque verdadeiramente são poucos que aderem de forma generosa e sincera à proposta de Jesus Cristo para a sua vida. Por isso que Jesus ele conta uma outra parábola, e ele vai ali dizer: assim, pois, todo mestre da lei que se torna discípulo do reino dos céus, ou seja, e ser discípulo do reino dos céus significa estar nesse caminho, e esse caminho é o Cristo, onde nesse caminho nós vivemos esse discipulado, esse aprendizado, para que nós possamos ir nos purificando, nos remodelando para que possamos ser dignos do reino dos céus. E assim nós vamos perseverando nesse caminho. E aí Jesus ele vai dizer que todo mestre da lei que se torna discípulo do reino dos céus é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Isso significa que aqueles que se tornam discípulos de Cristo, esses também tornam-se capazes de tirar do seu tesouro, ou seja, do seu coração, a partir das coisas velhas. Essas coisas velhas significam o quê? Significa as coisas antigas, as coisas objetivas da nossa vida, conseguem tirar essas coisas velhas, mas também novos entendimentos destas coisas velhas, dessas coisas antigas, dessas coisas objetivas da nossa fé, da nossa caminhada e da nossa experiência com Deus. Por isso que o mestre da lei que se torna discípulo do reino dos céus é como esse homem sábio que não deixa para trás aquilo que é a doutrina, aquilo que é a moral, que são coisas imutáveis, mas ele, a partir dessa sabedoria e da graça divina que o auxilia, vai entendendo cada vez melhor e mais profundamente todas essas coisas imutáveis. E isso faz com que ele, dia após dia, permaneça nesse caminho e vá cada vez mais se transformando, se identificando no próprio Cristo, para que possa se tornar um peixe bom, para que quando essa rede chegar à praia, esse peixe possa ser escolhido como peixe bom para o reino dos céus. Assim deve ser a nossa vida, assim deve ser essa grande experiência de seguir a Cristo, de estar na rede, essa rede que é a obra de evangelização. Por isso nós precisamos, dia após dia, purificar as nossas intenções, purificar as nossas motivações, para que nesse tempo que nos é dado, nós possamos ir restaurando a imagem e semelhança da qual nós fomos criados, para que dessa forma possamos alcançar no fim da nossa vida uma identificação cada vez maior e mais plena com o próprio Cristo, nessa vida divinizada. Assim deve ser a nossa experiência de Deus, e é assim que nós precisamos permanecer nessa rede que está sendo arrastada para o reino dos céus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.